tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é 26 de julho de 2017, quarta-feira. Esse é o verbete de número 4.191, 6 páginas, 51 logias, 21 máximos. O tema é Assessoria de Comunicação Conscienciológica, especialidade Comunicologia. Quem escreveu o verbete foi a Nerli Vieira, que está aqui muito bem acompanhada, e vamos conhecê-la um pouco. Ela é graduada em Letras, especialista em Marketing, Marketing, Comunicação e Direito Eleitoral. Ela é também estudante de jornalismo. Ela é brasileira, natural de Irati, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 2000, atuando na assessoria de comunicação. É docente da Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde 2007. Então, vamos à definição do verbete. Assessoria de comunicação conscienciológica é a estratégia e atuação do comunicador de prestar auxílio especializado na divulgação das informações de ponta sobre a evolução da consciência, sob o paradigma consciencial, funcionando ao modo de intermediário entre autores, docentes e pesquisadores das instituições conscienciocêntricas e a mídia, objetivando viabilizar e potencializar o esclarecimento ao maior número de pessoas. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal da comunicação interassistencial, o pensene assertivo e cosmoético para fisgar o jornalista, o holopensene do bom humor proveniente da pensenização sadia a favor do alcance assistencial da mídia. Em fatologia, destacamos o release escrito no formulário timbrado da instituição, a manutenção do mailing atualizado com contatos prioritários, o ato de aproveitar temas da mesologia e informar a abordagem conscienciológica e a dedicação incansável na conquista da credibilidade perante os meios de comunicação. Em parafatologia, a vivência da comunicação interdimensional assistencial, o esforço energético na manutenção das tarefas midiáticas, a consideração do elenco extrafísico, os bastidores intra- e extrafísicos e a confiança íntima do trabalho Equimpim-Equipex. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: assessoria de imprensa, categoria de comunicação, comunicação não verbal, holopensene midiático e jornalismo marrom. A assessoria de comunicação conscienciológica impulsiona a divulgação das verdades relativas de ponta sobre a evolução humana, ao esclarecer o público sobre o paradigma consciencial. Você já teve intenção de escrever e divulgar ideias relativas de ponta nos meios de comunicação? Considere esclarecer o público a partir da publicação das autopesquisas. Aí temos aqui 5 referências bibliográficas. E antes de começar, eu queria convidar vocês, tem algumas notícias aqui. Primeiro, convidar para o lançamento desse livro, ó, Minhas 4 Estações, Rumo à Conscienciologia. O lançamento vai ser quinta-feira, no Hotel Mabu, às 19 horas. É de uma pesquisadora, que ela atuou como professora universitária e dentro da pesquisa na área da virologia durante mais de 20 anos na UFRJ. E na terceira idade viu o parapsiquismo despertar e começou a estudar o paradigma consciencial. Então é interessante, né? É uma autobiografia, mas que no último capítulo mostra esse despertar do parapsiquismo, né? Então vale a pena. E vai ter, quem quiser ver online, pode ver pelo Facebook da Editares, na quinta-feira, às 7 horas. O outro é meu livro, já foi publicado, já foi lançado, né? Mas eu queria convidar para o lançamento em São Paulo, que vai acontecer no dia 5 de agosto. Então, dia 5 de agosto tem o lançamento em São Paulo, dia 6 tem o curso. Em setembro, nós vamos ter o lançamento no Rio de Janeiro. Dia 2 o lançamento, dia 3 o curso do livro. E também em Belo Horizonte, dia 23 o lançamento e dia 24 o curso do livro. Então, fica o convite aí para a gente lançar o livro e debater os temas, né? E em relação a cursos, a gente tem 2 chamadas aqui. A primeira delas é para o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia. Afinal, nós estamos aqui todos, somos enciclopedistas, verbetógrafos, né? Do iluminismo à pariluminismologia. Então, vai ser 19 e 20 de agosto de 2017. Então, dá tempo de vocês se organizarem, vão ser vários temas aqui, eu também vou estar lá, fazendo a última conferência. Então, vale a pena aí vocês se informarem.
tem aqui o site, você pode informações no contato @enciclosapiens.org. E, para finalizar, a gente tem que falar do Holopensene da semana, que nós estamos na semana da comunicação interassistencial, não é isso, Nerli? Isso mesmo, uma semana inteira de atividades de comunicologia, né, promovida pela Comunicons, oficinas e cursos voltados para a qualificação da performance comunicativa. E ainda dá tempo de participar. Eu estou vendo aqui, ó, que hoje, dia 26 de julho, quarta-feira, às 7 horas da noite, tem comunicação e performance é uma atriz, né? A Evelyn Magueta, não é isso? A professora de teatro, Evelyn Magueta, ela vai dar essa oficina, ela é assim, com dinâmicas, a pessoa vai poder atuar mesmo e trabalhar esses traços de comunicação, soltura, né? Como melhorar essa atuação. Muito bom. E amanhã à noite também tem imagem pessoal e visagismo, com a Lucy Fagundes. Dá um banho de loja, né? A visagista Lucy Fagundes também preparou essa oficina, eu fui cobaia da oficina dela, gostei muito. Legal. E tem coisas que aparecem no campo que não são apenas externas. Então, vale a pena aproveitar amanhã. Essas duas oficinas são das 19 às 22 horas aqui no CAEG. E no dia 30 de julho, que é no domingo à noite, vai ter Conscienciologia e Comunicação Não Violenta com o Amaury Pontieri. Isso, o Amaury Pontieri vai estar colocando a abordagem da Conscienciologia na comunicação não violenta. Isso no domingo à noite. E para coroar tem o curso Reciclagem das Posturas Artísticas, o tema é Polimatia, do Leonardo da Vinci e o Renascimento, isso, que é no Babu Interlúdio. Você quer falar alguma coisa desse curso? O Interlúdio começa na sexta, vai até o domingo. É o primeiro curso de campo sobre a reciclagem dos traços artísticos, né? Então, o pessoal da arte, do jornalismo, percebe que tem muitos traços na comunicação que são mais de estrelismo, e como reciclar esses traços em favor da comunicação assertiva e em prol de uma comunicação mais direta, né? Então, já temos aí umas dicas para a turma ainda aproveitar a semana, né? Lembrando que esse verbete já está incluído na semana, já é um debate. Esse é o primeiro verbete da semana, vão ter mais 3 verbetes. Olha, que ótimo. Eu não lembro do nome de todos eles aqui, mas eu sei que a Aline amanhã apresenta reciclagem das posturas artísticas em forma de verbete. Depois tem o Amaury, que apresenta um outro verbete. O Alexandre, que trabalha com informática, vai falar sobre essa assistência pela virtual, assistência virtual. E a Helena, no sábado, com o documentário conscienciológico. Olha, o negócio é bom. Então, agora vamos voltar ao verbete, quer dizer, nem voltar, porque está dentro do tema, né? Então, a primeira pergunta, que já é tradicional, né, é aquela assim: por que do tema do verbete? A gente já viu que você já trabalha nisso desde 2000, né? Mas, isso, fala pra gente. Por que do tema? No meu histórico aí de funcionária pública, né, trabalhei aí na área da educação, na área da saúde e hoje na área da justiça, sempre apareceram oportunidades de informar, né? Antes era escrevendo um ofício, uma comunicação interna, passando uma mensagem para os colegas de trabalho. Então, mesmo numa outra área, sempre apareceram essas oportunidades. E também, quando eu fiz faculdade, minha primeira graduação foi letras. Lá no meu município não tinha jornalismo, e entre a escolha do que tinha, eu escolhi letras. Então, tudo isso eu vi que não foi por acaso dentro dessa minha programação de vida, vamos dizer assim. E quando eu entrei para voluntariar, eu morava em Curitiba, me ofereceram uma área de comunicação e contato com a imprensa. Então, foi um desafio para mim. Eu era bem mais tímida à época, então, mas eu gostei do trabalho e eu vi que isso tinha efeito. Então, assim, as informações que eu passava, conversava com os professores, quais eram os assuntos, e eu vi que isso foi surtindo efeito. E mesmo no meu trabalho, né, hoje na Justiça Eleitoral,
todas as informações que chegam para passar para a imprensa. Eu também atuo nisso, porque eu tenho esse compromisso, que é o tema do meu primeiro verbete, né? Compromisso midiático assistencial. Então, sempre que tem uma oportunidade de passar uma informação, e eu vejo que as pessoas vivem melhor se elas estiverem melhor informadas, então isso para mim é um compromisso. Então, por isso o tema desse verbete, e estou aqui, né, para as pessoas aí refutarem, darem suas sugestões, né? Pode ter mais coisas para acrescentarmos, mas o objetivo é trabalhar com esse esclarecimento e com verdades relativas de ponta, que podem ser mudadas a qualquer tempo, e também em parceria, porque você não consegue fazer sozinho, né? Então, a tua especialidade com a especialidade do autor, com a especialidade da pessoa que sabe publicar melhor na internet, então tudo uma soma para que a informação seja repassada. Muito bom, a gente trabalha com TARES, né? TARES é informação. Vamos lá. É de Foz do Iguaçu, na Teoriologia, na página 12, que é a segunda página, né? Na segunda linha, poderia aprofundar a teoria da comunicação pessoal multidimensional? Na segunda linha? Na segunda linha, é a primeira da segunda linha. A teoria da comunicação pessoal multidimensional. A teoria da comunicação pessoal multidimensional. Isso. Tudo que nós fazemos não é apenas intrafísico, né? Então, aí as várias linhas de conhecimento e de, vamos dizer assim, os pilares que a pessoa tem, a sua forma de entender o mundo, ela vai descobrir que tem algumas coisas que ela percebe que não são apenas intrafísicas. Então, ela tem um insight, você tem um insight lá, vamos pensar aqui, fazendo uma dobradinha com você, que apresentou livros Sensos e Contrassensos. E aí, o insight, você, além de ser intrafísico aqui na nossa dimensão, a gente pensar, tem muitas pessoas que estão interessadas nesse tema, também você pensa na população extrafísica, que já não está mais aqui. Eu posso lembrar, por exemplo, de alguém que já passou por essa vida e também vai ser assistida com esse tema. E você perceber as tuas sinaléticas. Por exemplo, eu estou trabalhando lá no release para divulgar esse teu livro, e aí vem ali uma confirmação da sinalética energética e parapsíquica pessoal. Para mim, é um formigamento na cabeça, eu sei que o que eu estou fazendo é por aí mesmo, vai essa informação, tem muita gente interessada. Quando não tem uma sinalética boa, uma pressão na nuca, então aí eu já fico mais atenta, o que mais tem, checo aquela informação. Então, assim, e aí eu vou sugerir essa pauta, e na hora que eu vou sugerir a pauta para o veículo de comunicação, além da abordagem que eu estou conversando, eu também presto atenção nessas sinaléticas, se o tema flui ou se não flui, se é o jornalista, se ele está, ele que tem algum interesse nesse tema. Então, eu presto atenção nisso. Então, sempre observar as energias e os teus sinais. Então, isso eu coloco como uma abordagem multidimensional na dimensão física e na extrafísica. Isso tem a ver com aquilo que você falou, que eu tinha até marcado para te perguntar. Na pensenologia, na segunda linha, você fala assim, o PCN assertivo e cosmoético para fisgar o jornalista. Isso. Aí eu queria, então, acho que tem a ver com isso, então, né, ou não? PCN assertivo cosmoético para fisgar o jornalista. Eu já vi falar sobre isso em livros que a pessoa não sabia nada não considerava abordagem multidimensional. Fisgar o jornalista, a gente usa esse termo, porque o jornalista é o primeiro assistido,
né? Você vai, liga para ele, fala do tema, ele se interessou pelo tema, aí você vai perceber, olha, ele se interessou. Aí ele vai precisar passar para o chefe de redação. Então, e também por que a cosmoética? A cosmoética é porque você vai prestar atenção sem manipular esse jornalista. É óbvio que você precisa vender o seu peixe, né? Você quer, se aquele assunto que se você está trabalhando nele, você acha que ele é interessante, então você quer vender. Mas mesmo todas essas técnicas que sejam de vendas aí na hora, você pensa na cosmoética. E se às vezes o jornalista não é tão acessível, joga as melhores energias e deixa o assunto fluir, tal. Às vezes não é com aquele, às vezes ele não tem uma ligação. Aí você deixa, vai tentar uma abordagem outro dia com uma outra pessoa. Esse assunto da escagem do jornalista cabe muito também com o item da última técnica, que é a técnica de chegar antes, calçar imprevistos e expandir as energias formando o campo interassistencial. Queria que ampliasse, mas antes referi que sempre que a Malu ia a Porto Alegre, a gente fazia entrevistas na televisão, inclusive, aí formava um campo lá, ela iluminava tudo, então ela era uma ocasião que a gente sempre chegava antes e apresentava, aí já criava todo... Tinha uma apresentadora que eu gostava muito dela, então a gente se formava realmente essa fisgagem da jornalista que ela se encantava com... Já tinha um rapport, né? Um rapport, então era certo quando ela ia a Porto Alegre, aquele canal, aquela pessoa atendia e fazia uma baita divulgação, como se diz, né? Então eu queria que ampliasse a técnica de chegar antes, calçar imprevistos e expandir as energias, formando o campo assistencial. Sim, essa técnica de chegar antes e expandir as energias, ela serve não só para uma mídia, né? Ela serve para um curso. Aqui, por exemplo, nesse ambiente que eu vi que quando eu cheguei, a professora já estava. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de que ela vai numa reunião, e é óbvio que hoje as pessoas têm compromissos, né? E é tudo muito rápido, mas as pessoas que estão organizando, pelo menos, elas devem chegar antes, porque elas estão expandindo as suas energias. Com isso, elas estão calçando, elas estão prevenindo muitos contrafluxos. Por exemplo, o entrevistado que está vindo para a entrevista, se ela está ali trabalhando as suas energias, pensando nele, que aconteça um trânsito bem, para que ele chegue tranquilo. E ali naquele ambiente também, o professor, o autor, a pessoa que vai dar a entrevista também chegar antes, também ela está expandindo suas energias para que tudo aconteça bem e para que aquela informação seja assistencial. As pessoas que estão em casa, elas acessem aquela informação. Então, quantas vezes as pessoas estão em suas casas e dizem, agora eu vou ligar a TV, agora eu vou ligar o rádio, né? Então, essas coisas todas, elas não são por acaso, porque as energias se expandem e a energia não tem tempo, não tem espaço, né? Também, na fatologia, eu gostei aqui desse item da sexta linha, a escolha do veículo de comunicação adequado para o alcance do público desejado. Na segunda página, né? Na página 12, né? Página 2, é na 12, fatologia. Né, ou não? Na parapatologia? Na sexta linha. Não, na fatologia, sexta linha. Patologia, sexta linha. A escolha do veículo de comunicação adequado. Isso aí só para me referir que quando eu trabalhava no jornal lá... Você pode repetir? É a sexta linha. Sexta linha. Aí tem a escolha... 2, 3, 4, 5, 6... Do veículo de comunicação adequado. Ou é de baixo para cima? Não, é na página 12. Isso, está certo, né? De cima para baixo? De cima para baixo. Começa, a linha começa com a imprensa. Aí atenção para manter o foco no assunto? A escolha... A escolha do veículo... Começa com a imprensa.
A É o escolha do veículo. A escolha do Isso. veículo adequado. Só né? antes referir que Tá. quando eu trabalhava num jornal que era esotérico, alternativo, era assim, eu fui oferecer uma publicidade para um restaurante natural, achando que natural ia aceitar. Aí qual foi a surpresa quando recusaram? Por quê? Eu fiquei sabendo que esse restaurante era de uma igreja. Então ela não, eu nem sabia, então eu entrei numa fria porque eu não sabia o veículo que era adequado a receber aquele tipo de informação. Então é importante esse item, né, na escolha do veículo até. Isso. O público pode ser interessado, mas como dono não é do veículo, no caso da empresa religiosa, ela não admitia então esses assuntos. Como assim como uma vez, né, eu fui dar eu fui oferecer um livro para uma tia minha, ela disse que não lia livro espírita. Então a gente tem que saber escolher o público. Então, Leitor o público desejado. Esse o pessoal que trabalha com imprensa, é a primeira coisa que a gente observa, né? Para qual público o interesse, qual é o foco, para quem eu vou estar divulgando. E adaptar a linguagem, tudo, mas para qual veículo vale a pena divulgar ou tem mais a ver com essa informação que eu vou repassar. E esse veículo, por exemplo, aqui nas ideias de assistenciais, temas assistenciais, é óbvio que eu não vou escolher um programa que fale só do que aconteceu, da violência na cidade, isso daí, né? Mas você vai escolher o veículo que esse público e o programa que tem afinidade com esse público. Por exemplo, nós vamos escolher as colunas de comportamento, de ciência, de educação, de saúde, nessa linha. Agora, às vezes, a gente recebe também a demanda da imprensa e a gente também precisa ser firme de dizer, nesse veículo, dessa vez não vale a pena. Então, porque a abordagem, a gente precisa ser bem direto, bem claro, né? Então, sem você usar meios termos. Então, aí também, às vezes, a gente acaba recusando alguma imprensa que a gente veja que a linha dela é diferente do que você quer divulgar, né? Então, aí, por aí vai a escolha do veículo. Agora, eu, nessa minha trajetória, vi vários exemplos, e uma vez eu lembro de um juiz que disse, eu vou, num programa sensacionalista, eu vou lá divulgar, falar sobre a época, eram sobre as eleições, era algum tema assim, ligado à justiça eleitoral. E eu admirei, doutor, o senhor vai querer ir nessa mídia? Ele, não, eu vou. E eu achei muito interessante porque teve um preso que fez uma pergunta e para ele foi interessante aquela pergunta. E eu percebi claramente assim, a postura de assistência que o juiz fez, com toda aquela paciência para explicar. Assim, então, às vezes, vale a pena você prestar atenção. Eu vou ver que se no meio desse público tem alguém interessado. E também tive uma experiência dessa com o Fred Gunning no IPC, que também ele disse, eu vou bancar esse tema nesse programa e ele fez assistência. Foi bem interessante. Muito bom. Eu penso que bem encadeado com isso que terminamos de te ouvir, entra o holopensene do bom humor, proveniente da pensenização sadia, a favor do alcance assistencial da mídia, que está em Fatuística, na página 11, em pensenologia. Pensenologia é a penúltima linha. Ela vai da penúltima para a última, é a última frase. Esse holopensene do bom humor, proveniente da pensenização sadia, a favor do alcance assistencial na mídia.
Esse holopensene é você, quando você está trabalhando e você vê um tema que é interessante, assim, vamos dizer assim, você tem prazer em divulgar, né? Você, vamos dizer assim, você trabalha com aquela alegria, você e fica feliz quando você alcança uma mídia e dá o resultado. Não é só pelo resultado do seu trabalho, mas é porque você vê aí depois esse resultado. A experiência, às vezes, de mandar o release, sair a publicação e você estar na instituição, receber uma ligação de algum aluno interessado. Agora, esse holopensene do bom humor, ele precisa, vamos dizer, ser trabalhado, a pessoa realmente demonstrar esse bom humor. Eu vou dizer para você, eu tenho uma cara, às vezes, de mais fechada. Então, eu ainda estou nesse trabalho, eu assumo aqui, mas é uma imagem externa. Eu vou dizer assim, que quando eu estou trabalhando, eu fico bem envolvida, eu gosto disso, dedicada, né? Mas eu... Desculpa. Não, pode seguir. Eu penso, porque tem um professor que eu admiro muito, ele tem muitos vídeos no YouTube, e ele tem uma aparência de sério, mas ele também tem uma facilidade na expressão e no bom humor que eu me encanto. Isso. E aí eu fico me perguntando até que ponto isso... Claro, ele traz de outras existências, porque me parece que ele faz com facilidade, se bem que ele diz... O que o professor Waldo também dizia, quando alguém diz assim, nossa, mas você tem uma facilidade, um sucesso, eu daria a vida, isso eu achei bem interessante, eu daria a vida para fazer o que você faz. E aí ele diz simplesmente, eu dei a minha. Ou seja, como? O que ele diz? Ele diz, eu dei a minha, ou seja, ele estuda, ele investe nesse sentido. Mas nesse bom humor, o que a gente pode acrescentar a pessoa estar fazendo o que ela gosta, se o autor está divulgando o livro dele, também ele vai ter esse bom humor, ele usar a forma de explicar assim, alegre, você não vai buscar coisas muito ruins, muito pesadas, uma coisa mais prazerosa para que a pessoa que está ouvindo, quando você tem que falar alguma coisa ruim, você vai falar, mas na maioria das vezes às vezes você pode até falar alguma coisa ruim com bom humor. E é aí que isso vai cativar o público. Mas ele é sem manipular. Mas ele precisa ser autêntico, tranquilo. E às vezes a pessoa vai na mídia e ela está com tudo ali, ela falando do jeito dela, natural, com a naturalidade dela, fica excelente. Mas quando ela vê uma câmera, ela se fecha. Então, isso às vezes atrapalha, sabe? Então, eu coloquei até nessa minha pesquisa como as pessoas podem ser mais existencial. E às vezes a pessoa acha que é uma timidez dela, ou que ela não quer aparecer, ou que aparecer é só pessoas que querem levar vantagem pessoal, e ela diz que não precisa ela aparecer. E às vezes os jornalistas chegam para fazer uma reportagem, basta que as pessoas fiquem exatamente como elas estão, porque é aquele ambiente que vai levar a informação para um público maior. A pessoa se acanha, sai do lado, então ela estraga a cena, entende? Eu acrescentei isso aqui porque também, aí, leva no bom humor, você está fazendo o teu trabalho, o jornalista o dele, sabe? E tirar vantagem disso sem manipulação, né? Parabéns, Nerli, parabéns pelo verbete. Eu sou da área da comunicação, então eu entendo bem tudo que você está colocando aqui. E eu trabalhei com a Nerli fez um trabalho muito bacana, sem ser efetivamente ou tecnicamente, vamos dizer assim, no papel, uma assessora de imprensa. Ela fez um trabalho muito bacana de assessoria de imprensa, teve à frente do IPC, e acho que foi um trabalho legal que rendeu uma série de frutos aí em termos de divulgação, né? Então, acompanhei ela no trabalho que era feito também quando eu estava lá no centro educacional. A gente trabalhava bastante juntos. Aí eu tenho duas perguntas, mas antes eu queria fazer duas observações, tá? A primeira é sobre a colocação que ela
fez, que a pessoa falou assim, eu estou dando a minha vida. É que, na verdade, quando a gente vê uma pessoa que ela tem desenvoltura na comunicação, você imagina, mesmo que intrafisicamente, né, dentro do paradigma intrafísico, que a pessoa nasceu assim. E muitas vezes não. A pessoa, ela fez um grande esforço, ela foi desenvolvendo, ela foi trabalhando dentro do processo que a gente conhece, né, de Trafor, que a gente vai investindo e vai melhorando, né? E eu acho que isso é importante para a gente pensar, né? A comunicação, ela não é algo que é necessariamente próprio da consciência, não é? É algo que a gente desenvolve. E os bons comunicadores, muitas vezes até nessa vida, eles tiveram problemas de comunicação e investiram, né? Foram lá e hoje se destacam em função disso. E a gente sabe o porquê que a comunicação está dentro da tridotação, a importância que ela tem dentro do processo assistencial. Então, acho extremamente importante que a gente converse, que a gente debate sobre isso. E uma outra questão que eu queria colocar é de um aspecto que a Nerli abordou agora há pouco, no sentido de você fazer a seleção, né, do veículo, e você às vezes fica assim, o veículo tem um determinado perfil e você pensa assim, puxa, mas é a conscienciologia, vale a pena você expor a conscienciologia com a seriedade que ela tem dentro desse perfil? Eu sempre tive, porque eu atuei também e atuo na comunicação, né, dentro das instituições conscienciocêntricas, e eu sempre tenho esse cuidado e esse critério. E eu lembro que teve uma vez que eu estava com esse critério, estava com essa dúvida, e eu fui conversar com os professores, né? E os professores falaram, não, vamos fazer bastante estado vibracional, vamos lá nesse veículo, é um veículo sensacionalista, de fato o comunicador quis tirar um certo proveito lá, queria que a gente desse quase um show, né, de energia, mas a gente foi, demos o nosso recado com seriedade. E o que aconteceu? Uma pessoa viu e se tornou voluntário. Por isso não então, tem... você vê como que é. Né? Aí você pensa, não, aquele canal ali não é compatível. Né? Aí vai da gente saber se trabalhar e fazer essa ponte, essa interlocução, porque a comunicação aí entra o discernimento. É... Na hora entra o parapsiquismo, para perceber a energia, é para ir ou não é. Isso então, aí. Então, assim, legal. Aquilo me serviu de lição, porque, de certa forma, eu estava fazendo uma espécie de discriminação. Né? Não pela mera discriminação, mas porque eu pensava, poxa, acho que não tem compatibilidade. Então, eu acho lógico, tem situações que a gente tem que considerar, mas eu acho que todo espaço de divulgação, de alguma forma, ele é válido, se a gente souber tirar proveito. Tá? Então, eu tenho duas perguntas. A primeira, Nerli, é ali na estrangeirismologia, que você explorou muito bem ali, todas essas terminologias que fazem parte da nossa profissão, aí na página 11, mas aí no final você colocou o show não atestado à qualidade de interassistência. Aí eu queria que você explicasse. O show não atestando, né? Não atestando a qualidade da interassistência. Isso, não atestando, ok. Então, aqui é o estrelismo, né? É a pessoa que se prepara para a entrevista ou para o programa e ela está com a sua imagem perfeita, mas o conteúdo da informação não é o prioritário naquele caso. Então, ela está ali dando um show e, no caso, ela é o principal. Então, a informação acaba sendo secundária. Então, nesse caso, a informação, ela fica em segundo plano e não é o ideal, né? É claro que a gente vê hoje, né, que nós temos artistas, nós temos tudo aí na mídia, na imprensa. E as pessoas estão aí fazendo o seu trabalho, mas justamente por isso que nós temos aqui o nosso curso Reciclagem das Posturas Artísticas, para as pessoas buscarem fazer uma pesquisa pessoal e elas avaliarem quais traços de artista ou de estrelismo eu tenho, sou eu o principal aqui nesse papel, nessa informação, ou é o tema, ou é o assunto, ou é o assessorado, né? Às vezes também o assessor está levando o assessorado e, né, o assessor, na verdade, fica ali mais nos bastidores. Então, observar isso, nesse caso aqui.
Posso Sim, fazer a vai seguir segunda? depois. A segunda, então, é a página 13, efeitologia. Na segunda linha, terceira linha, de baixo para cima. O efeito do estigma pessoal minando o trabalho do assessor. Aqui é o seguinte, às vezes a pessoa, ela fez um trabalho, e você sabe que na imprensa, a Rosane que trabalha com imprensa, você trabalha, e nem tudo que você encaminhou é publicado. Então é um trabalho, vamos dizer assim, de formiguinha, e todo dia e contínuo, para às vezes você ter uma publicação e conseguir êxito. E às vezes algumas coisas podem não dar certo, uma palavra errada, um termo, não digo errado, mas às vezes o próprio jornalista lá da redação não é obrigado a saber todos os termos. E ele pega os livros e ele muda, ele transforma da linguagem que ele achar melhor no jornal. A assessoria de comunicação é assim. Não é uma publicidade paga. Então, esse é um trabalho que acontece de ter essas alterações. E aí, as pessoas que não têm esse conhecimento do trabalho diário, de trabalhar com imprensa, com redação, elas cobram de uma maneira que, se o assessor ou o profissional não tiver o pé no chão e muita sustentabilidade, ele acaba se desestimulando com isso. E às vezes, um detalhe, uma coisa, as pessoas dizem, mas é aquele que teve essa dificuldade, o que aconteceu isso. E acaba tirando um estigma, criando um estigma. E às vezes a pessoa já reciclou, já melhorou, já está lá, nem lembrando mais, e às vezes o grupo ainda puxa para baixo, né? Então, é nesse sentido aqui. Então, das pessoas lembrarem que uma informação, até ela ser publicada, é passada a várias mãos, né? Ela tem todo o cuidado, mas no caso de assessoria, é uma informação que não é paga. Então, pode acontecer isso. Bem? Obrigada. Pode ir? Obrigada pelo tema do verbete. Eu gostaria que você clareasse, na verdade, fizesse um cotejo entre dois itens. Na teoriologia, a teoria da inteligência comunicativa, na fatologia, acho que na 7ª linha, os traços do temperamento artístico dificultando a lucidez para informar o prioritário. Na teoriologia, teoria da inteligência comunicativa. Tá. É a segunda linha. Achou? Sim. E o outro? A teoria da inteligência comunicativa é a pessoa ter aquele jogo de cintura. Um dos exemplos que eu vou colocar aqui. A pessoa ter no jogo de cintura, na hora que acontece alguma coisa, e ela precisa dar aquela informação rápida. Desculpa aqui. Vou dar um exemplo. Quando foi aquela troca do nome do filme ou do cineasta que ganhou, você lembra esses dias? A pessoa que foi dar a informação, ela viu que estava trocado. Aquela foi duro. Estava trocado. Foi o Oscar. Então, naquela hora, a pessoa, ela poderia ter usado de uma inteligência comunicativa e ter dito, aguardem, vamos um momento, né? Assim, dar alguma Vamos forma, segurar o suspense mais um pouco. Vamos aguardar, e perguntar. vamos conferir a informação, ou fazer alguma coisa, já que ele é um comunicador, né? E sei lá, naquele momento ali, ele aguardar um pouco para a informação, checar se ele estava com uma informação para o mundo, entendeu? Então, eu acho que ele poderia ter um jogo de cintura ali e ter não ter jogado ainda antes
e aí dava tempo de ter visto a informação correta. Mesmo que o público depois perguntasse o porquê e tal, duvidasse daquilo, mas teria votação ali para confirmar. E a correlação disso com a fatologia? Na sétima, era os traços do temperamento que você perguntou? É a 7ª linha de fatologia, os traços do temperamento artístico dificultando a lucidez para informar o prioritário. A relação dessa teoria com isso? Os traços do temperamento artístico dificultando a lucidez para informar o prioritário. É o mesmo caso que eu acabei de falar agora há pouco, do estrelismo, né? Então, eu várias vezes, no meu trabalho mesmo, as pessoas nos procuram para dar informação. Às vezes, poxa, é mais uma informação, até tenta dividir com os colegas, mas às vezes eles não gostam. E aí você vai lá na imprensa e dá a informação e tal. E às vezes as pessoas podem pensar que isso é um traço de estrelismo, mas ele é o traço daquele compromisso com a informação que você vai passar. Quando você tem esse compromisso com essa informação e com o público, você não está preocupada com você. É óbvio que você vai arrumar o cabelo, passar um batom, porque você tem esse respeito pelo público como ele te vê, né? Essa imagem que a gente passa, às vezes, quando a gente não está bem, a gente se arruma, porque é um respeito com o público que vai nos ver. Mas o importante é que você vai passar aquela informação de uma forma que o público entenda. Quantas vezes a gente vê uma informação e que você vê, eu não entendi. Então, quer dizer, aquela essência não chegou na pessoa. Mas quando o comunicador fala, pensando que ela precisa chegar no público, é de uma outra forma. Vai as palavras, ele vai encontrar as melhores palavras para atingir aquele público e vão as energias dele também. E o comunicador, quando ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com ele, com esse traço artista, de só estelismo, de só imagem pessoal, o brilho dele, ele está lindo e ele está falando alguma coisa, mas ele não está nem aí com o conteúdo. Tá? Então é mais ou menos assim. O famoso espreme, não sai nada, né? Eu acho que é um caso específico desse traço artístico. A gente pode falar do deputado, aquele, o palhaço, aquele, o Tiririca, né? Se ele fosse na Câmara lá estilizado para fazer a comunicação, ele estaria totalmente fora da casinha. Então, agora ele está usando terno, tudo bonitinho, arrumou toda... Sim, sim. Basta a gente ver as votações que a gente viu, num momento sério, que o Brasil todo espera que a pessoa vote alguma coisa, que fale alguma coisa em benefício de toda a população, e a pessoa fala da família, então, assim, é um representante de muitas pessoas, e qual que é o prioritário, né? Então, o que as pessoas estão esperando? Qual é o foco? Sabe? Então, aí que a gente vê o estrelismo exagerado, a preocupação com a imagem pessoal e menos com o público, né? Que é o principal. Mesmo que uma autoridade, né? Quando vai dar uma entrevista ou fornecer uma informação, ela se preocupa mais com falar com a imagem do que com o conteúdo da informação. Essa seria, então, sim, a manutenção mais do traço. Mas não que isso não seja, tem muitos exemplos necessário, né? Essa preocupação com a imagem, ela é importante. É o tema da oficina da Lucy Fagundes amanhã. Imagem pessoal, visagismo e imagem pessoal. É uma forma de comunicação, né? É uma forma. Nelly, parabéns pelo verbete. Eu lembrei de um termo, não sei se aqui do Paraná também se fala isso, que quem não comunica se trumbica, Chacrinha. né? Ele falava isso aí, né?
Eu gostava também quando ele dizia: eu vim para confundir e não para explicar. É o contrário do nosso aqui, né? Então, eu lembrei disso agora, né? Pela entrevista que eu vejo quando você vai ao ar, né, das suas entrevistas, eu vejo que você é muito assertiva, assim, do que tu fala, sabe? Tu comunica realmente aquilo com tranquilidade, sabe? E daí eu fiquei trazendo um pouquinho para a questão do professor de Conscienciologia, em relação, né, a essa questão da comunicação, que às vezes há uma queixa assim que a pessoa não consegue chegar numa sala de aula por sentir uma pressão e vários fatos. Mas eu também ouvi que a tua fala anterior, quando tu fala desse temperamento artístico, né, que você também pode prejudicar bastante, né, que é o ego, né, que a pessoa quer colocar naquele momento. Voltando aí, eu queria que tu falasse nesse ponto aí na página 14 sobre a questão da sindromologia ali, que ali tu colocaste várias síndromes, né? Eu queria que tu falasse em relação a isso, até, né, puxando para o lado nosso da Conscienciologia um pouco mais, sobre essas síndromes aqui, o combate da síndrome da dispersão, a fim de manter a atenção nas ocorrências à sua volta, e as outras síndromes restantes ali até o final, porque eu vi que tem muita relação com isso. Tá. Eu vou responder falando primeiro sobre uma entrevista na imprensa e depois eu vou para o professor na sala de aula. A entrevista na imprensa, uma vez eu vi uma pessoa dando uma entrevista e o jornalista, o entrevistador, perguntava para ela o tema, o que ela tinha para falar sobre aquilo, e a pessoa respondia de uma maneira mecânica. Ah, é isso, blá, blá, blá. Acho que ele não mexia nem os músculos da face. E o comunicador fez um esforço enorme. Olha, mas a pessoa que está lá em casa quer saber, e a pessoa ficou naquela forma parada, assim. Então, assim, eu fiquei pensando, e era um homem que tinha uma voz, digo, bem maior do que a minha, bem mais forte que a minha. Eu pensei, poxa, um vozeirão escondido, e esqueceu, ele ficou ali respondendo tudo certo, mas aquela informação o público não chegou a entender. Então, aí faltou essa interação, ele pensar no público e ele direcionar o tema que ele está falando para o público. Na sala de aula, eu também vou dar um exemplo pessoal, que eu também ficava muito presa no conteúdo, quando eu comecei a dar aula. E, assim, você já sabia os temas, mas você pega aquele mapa lá, mapa do plano de aula, e você fica querendo dar tudo redondinho. E aí teve um professor que me deu uma dica que me ajudou muito, foi o professor Rodolfo Kaltner. Ele disse assim, Nelly, você sabe o conteúdo, você vai marcar os temas principais que não pode deixar de dar, mas você vai prestar atenção no público. Quando você chegar na sala, você vai receber o aluno, vai conversar com esse aluno, vai ver qual é o interesse dele naquele curso. Por aí você já vai fazer alguns links para você, na hora que você abordar o tema, você abordar o tema voltado para aquele público. Aí você vai assistir, por isso que um curso não é igual ao outro, né? Então, você já está pensando no público. Então, isso ajuda a tirar a ansiedade do professor, porque ele está voltado, o prioritário naquele caso ali, não é ele, não é o esterismo dele. É claro que ele quer ser um bom professor, dar uma aula que seja boa e ser reconhecido, mas o prioritário naquele momento, se ele vai dar uma aula, é o conteúdo que ele está passando, que o aluno entenda, né? Vamos às síndromes? Mas falei da síndrome da dispersão, é isso. Síndrome da dispersão é quando a pessoa não foca no tema. Isso também nas entrevistas, numa informação que a gente vai passar, num release que a gente vai escrever, num artigo. A gente precisa estar focado no que a gente vai informar. Eu tenho uma colega que, assim, eu achei que eu já escrevia de uma maneira bem
já com uma linguagem coloquial, né? Que é a linguagem mais que a gente usa para a imprensa. E aí teve uma amiga que disse, eu pedi para ela revisar era um artigo que eu tinha escrito, e ela disse assim, Nelly, você quer escrever muita coisa num parágrafo só, mais de uma ideia num parágrafo. É a Julieta Mendonça. E aí ela disse, olha, uma ideia por parágrafo, e foque naquela ideia, não adianta você escrever muita coisa, você sabe o que você está escrevendo, mas a pessoa que está lendo não sabe, não conseguiu absorver, né? Então, ser direto. E também quando o apresentador perguntar, a pessoa, a Adriana aqui vai perguntar a vocês aqui, você precisa responder o que a pessoa está perguntando, né? Então, é esse o foco naquele tema que você está falando. Às vezes, também, o jornalista pode direcionar para um outro tema, o público, e aí você que vai avaliar aquilo que ele está perguntando, está de acordo com aqui, vale a pena, é válida essa informação dentro daquilo que você está informando. Caso não seja, você, com muita naturalidade, você diz, olha, essa informação aqui, ou eu não tenho aqui no momento, ou não é relevante dentro desse tema aqui, e aí você fala o teu foco daquele tema. Eu vou pedir para você falar um pouquinho de todas as síndromes. De todas as outras? Tá. Síndrome da dispersão, a síndrome da ribalta. A síndrome da ribalta, eu não tenho ela assim de cabeça. Onde que está aqui? Acho que tem um verbete, não tem? Tem um verbete sobre ela. É da Nágua, mas ela também tem a ver com esse estrelismo e com esse brilho. Obter visibilidade, poder, beleza, admiração, brilho, né? Isso que a gente falou bastante aqui. E a outra síndrome de Burnout, né? Que é a burnout, a pessoa, profissionais de imprensa, profissionais de saúde, acabam absorvendo muito de todo aquele ambiente que ele trabalha, porque são muitas pessoas, é muito estresse, é muita correria, e aí ele acaba absorvendo tudo aquilo para ele. E acaba a pilha. Oi? Acaba a pilha. E acaba a pilha. Então ele não se reabastece. Então ele precisa saber que se ele está nesse trabalho, ele tem que trabalhar suas energias, se alimentar, e assim, para ele bancar tudo aquilo. Quem tem publicação sobre isso é a professora Malu Balona, né, sobre essa síndrome. Mas ela é muito conhecida. A síndrome de Amiel é aquela pessoa que diariamente ela está publicando informações, mas não se aproveita nada. É tudo fútil. Ou ela está na internet, ou ela está no WhatsApp, ou ela vai até escrever. Ela pode fazer isso diariamente, mas, não, como disse o Eucardio aqui, se você espremer, não sai nada. Então, ela não acrescenta. E também ela pode escrever alguma coisa sem acrescentar nada. Então, sempre, quando você vai... o ideal, quando as pessoas escrevem um livro, um artigo, um curso que elas vão fazer, é óbvio que elas vão procurar o que já existe sobre aquele tema, mas ela vai acrescentar mais alguma coisa. E, né, nesse caso que a pessoa, a informação é fútil. E tem a síndrome do ansiosismo frente às câmeras. Essa tem a ver com o ansiosismo frente às câmeras. Essa eu posso dizer que eu já venci. Eis a prova. Então, assim, eu realmente, quando eu tenho essa oportunidade, eu procuro aproveitar, porque eu sei que muitas pessoas podem se beneficiar da informação que você vai falar. Essa síndrome, a dica que eu dou para as pessoas que são ansiosas frente às câmeras, para elas esquecerem delas. Elas arrumam o cabelo, passam o batom, né, e se preparam, mas na hora elas pensam na informação que ela vai falar, naquele conteúdo e nas pessoas
que podem acessar aquela informação. Aí a informação flui. A oficina de hoje à noite, será que ajuda nisso? Hoje é a Oficina comunicação de e hoje à performance. noite com a Evelyn Magueta. Você acha que ajuda para quem tem essa... Comunicação e performance ajuda. A Evelyn pediu para que as pessoas vão com roupa bem solta, elas vão ficar de meia, vão andar, vão se soltar, para elas soltarem a comunicação, né? A forma de se comunicar mais aberta, mais natural. A forma de enfrentar, né? Enfrentar o problema, né? Mas começar, não vai resolver, né? Porque, mas pelo menos começar. Tem umas perguntas aqui, ó. Na Megapensenologia, na página 11, que é a primeira, poderia ampliar conhecimento gera liberdade? Conhecimento gera liberdade. E seguindo a minha pesquisa, eu tenho uma pesquisa sobre verdade, eu tenho muita coisa para pesquisar nessa questão aí da liberdade. Eu já fui sindicalista. Ah, é? Hoje estou mais assentada, vamos dizer assim, né? Um pouco mais pacífica, né? Mas conhecimento gera liberdade. Quando você não sabe, você fica inseguro, né? As pessoas podem te manipular, você erra, você perde tempo. E quando você conhece, você adquire uma liberdade. O professor, quando ele vai falar, se ele domina o tema, ele fica muito tranquilo para falar daquele tema. E as pessoas, de um modo geral, vamos dizer assim, hoje existem muitas pessoas que não têm essa liberdade, porque o conhecimento não é propagado. Então, quanto mais a gente conseguir propagar esse conhecimento, eu conhecer da cultura do Brasil, da cultura da China, da cultura do mundial, você vai viver de uma maneira mais tranquila. Então, isso é o que eu vejo que acrescenta a liberdade. Na Fatologia, página 12, poderia comentar a evitação do falar em off ou no anonimato? Página 12 é a segunda página. Aqui não tem o número da linha. Vamos ver se a gente acha aqui. A primeira, beleza. Isso é muito comum no meio jornalístico, você às vezes comentar, olha, é em off, não publica ainda e tal, mas você presta muita atenção, aqui tem informações que você não pode, mesmo que a pessoa seja tua amiga, aquilo ali, você sabe que ela não pode sair ainda. Tem as pessoas que são responsáveis por aquela informação, e aí dá muito ruído na comunicação. Então, o jornalista precisa segurar e precisa levar a sério isso. É uma ética jornalística, né? E na cosmoética, muito mais, né? Então, a pessoa não soltar aquela informação. O jornalista, ele é aquele que sabe muito, e a gente vai dizer assim, ele fala muito, mas ele fala pouco em relação daquilo que ele sabe. Então, ele saber aquela informação que ele não pode soltar. Ou ainda não está preparado. Ele precisa de mais dados também, né? Ela queria falar antes dali, ó, só um minutinho. A propósito disso, tem célebres casos, né, de imprensa que, como foi o caso do ministro da Fazenda, aquele que falou em off alguma coisa, porque o que é em off geralmente é o que é a notícia para o jornalista, para o bom jornalista, né, quando vem para não publicar, aí que aí entra a ética, aí entra na ética, é o furo do jornalista que aproveita a oportunidade. E cabe bem o item aquele, né, feito de comunicar, saber muito e divulgar o necessário. Porque às vezes a gente saber divulgar, para você divulgar o necessário. Então é isso que eu estava falando. Você sabe muito, mas o que é o prioritário, né? Então não dá para colocar tudo
e manter o foco em algumas coisas ou no que é prioritário. Quantas vezes a gente, mesmo nas conversas, né, com as pessoas, você lembra de alguma coisa e você diz, não vou nem começar esse assunto porque o prioritário agora é esse. Então, na hora de divulgar, a mesma coisa. Mais ainda, né? Sim, ela ia falar, depois você. Quando você falou das síndromes, ficou faltando uma que eu gostaria de ouvir um pouquinho mais. A síndrome da verborragia acometendo o comunicador por falta de qualificação. Beleza. Sim, a síndrome da verborragia. É você divulgar informações fúteis, informações... ou às vezes você enrola também, a pessoa quer escrever alguma coisa. Quantas vezes você vê um livro que você lê, e você você não entende, ou você até para de ler porque a pessoa enrola, né? Ou vai escrever uma página inteira para dizer alguma coisa bem pequena. Então, essa é a síndrome da verborragia. E também futilidade, né? Algo que não venha acrescentar nada para ninguém, que aí soma-se com o estrelismo da pessoa que quer escrever, quer aparecer, ou quer falar também, e aí, mas falta conteúdo. Parabéns pelo verbete. Eu tenho uma dúvida aqui na página 3. Ainda não está, vamos ver. Pega esse. Na página 13, efeitologia, na terceira linha, no final, o efeito do estigma pessoal minando o trabalho de assessorar. Você poderia ampliar um pouco, por favor? Eu comentei ainda há pouco sobre esse efeito, que é aquele efeito de, às vezes, uma coisa não deu certo naquela divulgação ou no trabalho do assessor, e esse algo que não deu certo, ele fica grande, entendeu? E aí é criado um estigma, né? E aí as pessoas acabam conhecendo aquela pessoa por aquele estigma. E a pessoa reciclou, já está bem, está lá publicando um livro, está com os cursos a todo vapor, e aí o grupo ainda não reciclou. Então, é preciso que as pessoas tomem cuidado com isso. Eu falei aqui do assessor, porque o trabalho de assessoria da informação, nas assessorias, quando você passa para a imprensa tem a liberdade de mudar o texto. Então, às vezes, pode ter algum acréscimo, e o jornalista, às vezes, não sabe exatamente o tema, ou aquela palavra exata, ele pode acontecer uma vírgula, uma crase, ou uma palavra que fique diferente, e aí o pessoal que não entende esse trabalho do dia a dia, acha que isso é o mais importante. Então, cuidar disso, né, as pessoas que trabalham com imprensa, com jornalismo, com divulgação, de também observar o prioritário naquela informação que foi publicada, o conteúdo, a mensagem que foi passada. Pode ir? Em ciclologia, página 13, quarta linha de cima para baixo. O ciclo treinamento do assessorado, entrevista concedida e retorno satisfatório. Você poderia comentar? Ciclo, treinamento do assessorado. É quando o assessorado se permite esse treinamento, né? Então, você vai poder conversar com ele, orientá-lo, desde a sua forma do vestuário, de maquiagem, e como manter o foco no tema prioritário. E lá durante a entrevista, quando esse assessorado se permite isso. Depois, a entrevista é concedida
quando o assessorado, o autor, o professor, ele se disponibiliza para isso, ele já vai dizer, olha, o texto do meu tema é esse, eu estou disponível nesses e nesses dias. Isso facilita o trabalho do assessor. O assessor vai poder orientá-lo. Tudo isso é um fluxo, como a gente fala aqui, das energias. Vem as energias da pessoa, do tema que você está explicando, da pessoa, ela está disponível, e aí é mais fácil da imprensa se interessar por aquele tema, a entrevista é concedida, e depois, como é que é o final? Retorno satisfatório. Um retorno satisfatório. O público liga, olha, como que é esse curso? Ou como que é o lançamento desse livro? Então, ele é toda uma sinergia, né? E eu vou aproveitar aqui e fazer a divulgação. Nós temos na Comunicons o curso Media Training. E também, agora, por último, a Helena pode falar um pouco, Helena, como que é o último? A preceptoria também, né? Se puder falar. A gente tem um atendimento, né, que é personalizado, é a preceptoria em comunicabilidade. Então, todos esses aspectos, né, da comunicação da pessoa são abordados também a partir da demanda específica da pessoa, né? Lá, a Comunicons faz esse trabalho. São 5 voluntários especializados, cada um na sua área, né? Em visagismo, em expressão corporal, em media training, em comunicometria, né? A gente avalia com base no conscienciograma a forma da pessoa se expressar, né? O atributo da comunicabilidade, e também a técnica vocal, né? São todos esse conjunto aí que é feito aí nesse atendimento da Comunicons. Só vou acrescentar mais uma vez, para que esse ciclo se concretize, é preciso essa sinergia do assessor, do professor ou autor, e que ela acaba, vamos dizer, chegando até a imprensa e até o público. Eu já tive a experiência de divulgar um tema que foi eu mesma que escrevi o tema do curso do professor. Na época foi uma palestra. E aí eu divulguei, e depois a pessoa veio, eu estava na recepção do centro educacional, eu vi que a pessoa chegou, ela disse, eu vi a divulgação dessa palestra no jornal, mas ela entrou na sala e depois ela saiu. Aí ela falou assim, mas a abordagem, a professora está falando, está diferente do que está divulgado aqui. Então, assim, é muito importante essa sinergia. E às vezes a gente diz para o professor, para o autor, diga alguma coisa aí sobre esse teu livro, sobre esse teu curso, para que eu entenda como é, porque eu preciso passar, o assessor precisa passar a essência daquele, né? Então, quem tem isso é a pessoa que escreveu, que divulgou. Então, é muito importante essa sinergia, essa participação, esse envolvimento. Eu não sou da área de comunicação, de uma certa forma, como técnica, mas não deixamos de fazer um trabalho no voluntariado com respeito. E já aconteceu de nós, no caso, divulgarmos um curso e a forma com que nós falamos, depois nós ouvimos o comentário, mas não atendeu a expectativa. Então, é um casamento assim... não tão simples, né? É por isso que precisa ter bem amarrado ou bem unido o foco da informação, estar claro, estar bem tranquilo na hora de passar. Porque cada cabeça vai entender o assunto de uma forma. Então, o assessor, ele divulga, mas ele pega a fala do professor, coloca em aspas, né, isso tudo... Aí facilita isso. A metodologia, depois dessa experiência, nós mudamos. O que acontece? Nós normalmente temos uma entrevista com o professor, nem que seja via Skype. Então, a gente percebe um pouquinho mais a
personalidade, ou sei lá, a forma de comunicação, de ser, o que ele quer passar com. A E isso essência, facilitou né? para a gente no trabalho. Sim, a essência do que ele quer passar. A essência, isso. Obrigada. Em fatologia, na página 12, no final da terceira linha, de baixo para cima. Poderia expandir a continuidade do trabalho, independentemente do sucesso das publicações? Isso que eu falei, que o trabalho do assessor é um trabalho de formiguinha e ele precisa ser contínuo. O assessor, quando ele começa, quando ele está trabalhando, se vai muito tempo sem atuar, ele não tem os contatos da imprensa atualizados, então ele vai precisar retomar tudo aquilo. Mas ele precisa estar atuando constantemente e, às vezes, ele divulgou e a informação não chegou. Então, mas ele precisa ser contínuo. E mesmo que não saia a publicação, esse trabalho contínuo, ele acaba criando uma base, né? E às vezes, quando ele menos espera, pode sair uma publicação muito boa. Então, é dessa forma aqui. Eu, uma vez lá em Curitiba, eu até fui cobrar do William Klein, quando saiu uma publicação, eu disse, mas tem mais alguém atuando comigo aqui, que eu não sei por que saiu uma publicação? Ele, não, essa publicação era uma entrevista que tinha sido feita há uns 2 meses antes, e aí que o jornal guardou para fazer uma reportagem, e aí saiu. Então, é assim, ele não pode ser imediata, e ela não pode ser prometida também. Eu não posso dizer, Adriana, eu vou divulgar o teu livro e eu vou conseguir uma mídia na TV fora de série. Não. Ele vai atuando, ele vai e deixar as coisas fluírem. Mas é esse trabalho contínuo que dá resultado. Tem a ver com contexto também, né? Para a mídia ter interesse, às vezes. Tem vários fatores aí. Fatologia, continuando a fatologia, agora você vai para a 6ª linha, de baixo para cima. Poderia comentar como é feita a visita esclarecedora e favorável às parcerias? Sim. É importante, assim, o assessor, às vezes, fazer visitas para a imprensa, né? Apresentar a instituição, levar um folder, um livro, aproveitar essas ocasiões de temas que são mais, vamos dizer assim, temas mais abertos na sociedade, que você chega e também é de interesse dele. E você chega e oferece, e você faz também, às vezes, uma cortesia, porque você não está comprando o jornalista, você não está oferecendo, né? Mas você, vamos dizer assim, é uma retribuição e é um agradecimento. Aqui nós temos o exemplo do professor Valdo, que ele sempre dizia, a gente sempre precisa lembrar de agradecer. Então, às vezes, eu costumava fazer isso quando estava no IPC, final de ano, começo de ano, a gente às vezes tinha um calendário, ou quando algum autor ia lançar um livro, então você vai, você cumprimenta, você visita, se agradece, porque na verdade essas pessoas, esses profissionais, acabam ficando, tendo uma certa amizade, um convívio, né? Então, você precisa lembrar dessas parcerias. Como dizer assim, de cultivar essas parcerias. Tem uma pessoa lembrar de você, né? Porque aí às vezes vem algum tema que tem a ver com você, lembrar, tem a Nerli lá, que sabe de energia, né? Tem um negócio lá de energia. Nerli, na página 13, desculpe, aqui no... Antes da... Deixa eu ver, eu acho que me perdi. Mas qual que é a seção? Não, na página 13, na crescendologia. Crescendo. Né? Isso. Não, mas antes disso eu queria falar na ciclologia, que você coloca o ciclo, 5ª linha, o ciclo público-alvo, acesso direcionado, resultado almejado. Quando eu vi essa questão do ciclo aqui, público-alvo, queria que tu ampliasse um pouquinho mais, porque
aí entra uma questão da interassistência também, né? Eu fiquei pensando, né, na questão dos bastidores, como que funciona para te saber qual o teu público-alvo, né? Sim. Queria que tu ampliasse aí. E quando a gente fala desse público-alvo, a pessoa, aquele tema que ela está pesquisando, que ela está do curso, do livro, da informação que ela vai passar, tem um público-alvo. E é importante ela lembrar disso em termos de grupo Karma, né? Ela vai assistir primeiro o grupo Karma e também pode assistir de maneira policármica. Então, quem vai passar aquela informação e assistir aquele público com aquele tema é ela. Então, você, Terezinha, vai ter, quando você estiver publicando teu artigo, teu tema, você vai estar assistindo um público relacionado àquele tema, né? Que pode ser diferente do público agora com assessoria de comunicação. Então, esse ciclo, como é que está aqui? A autoria do curso, qual que é? Ciclo público-alvo, acesso direcionado, resultado almejado. Público-alvo, acesso direcionado, público almejado. Resultado. Resultado almejado. Além da informação para o público do tema que você vai assistir, você vai escolher o público, né? Qual é o público que está interessado nesse tema aqui? Vamos pensar assim, é um público de ecologistas, essa informação, eu vou passar para um público de ecologistas, aí você vai direcionar aquela informação para aquele público. E aí você tem um resultado com mais chances de ser alcançado. Você fala a forma de comunicar, então, direciona mais para esse tipo de... Direcionado e, vamos dizer assim, clara aquela informação, que é para aquele público, né? E aí, por exemplo, você vai pensar assim, eu não vou querer, não é todo mundo que está interessado naquele tema. Tem um público, aí a informação tem mais chance de dar certo. Vou citar um exemplo aqui, em Curitiba. Eu também fiquei 10 anos em Curitiba. E a gente fez uma divulgação de um curso sobre energias dos ambientes e a gente focou no público de arquitetos. Só que a gente não colocou clara a informação da multidimensionalidade. Então, lotou 500 pessoas no auditório a época era até está aqui hoje aquela instituição que era a Cefet, 500 pessoas lá, de arquitetos, nós ficamos maravilhados, informação saiu na RPC, nossa, foi muito legal. Mas começou a professora a falar, né, qual era o foco do tema, focado na energia dos ambientes, na multidimensionalidade, e as pessoas foram saindo. E aí a gente ficou assim, nossa, a gente pensou, não. Então, o aprendizado foi a duas penas, né? Precisa ter clareza, sabe? Mas você pode direcionar. A gente poderia ter feito para público de arquiteto, energia dos ambientes, mas a gente teria que colocar com a clareza, acrescentar, estar mais claro ali sobre a multidimensionalidade, sobre essa abordagem. Helena. Sobre esse assunto também é importante, quando a gente vai fazer, né, a assessoria de um evento, de um livro, prestar atenção, porque cada veículo também tem o seu público-alvo. Então, quando se você pensa, poxa, qual que é o público-alvo desse evento, desse livro, né? Qual que é o público de assistidos que o professor quer atingir? Às vezes tem uma revista que não tem uma grande circulação, ou não é o bambambam lá da mídia, não é um negócio que vai ter muita visibilidade, mas ele vai direto naquele foco, naquele público que é realmente o alvo daquele livro, daquele professor, daquela palestra, né? Então, isso é bacana, quando a gente consegue colocar, assim, fazer essas ideias convergirem. Então, o público-alvo do evento, o público-alvo do livro, o público-alvo do veículo onde aquela informação vai ser divulgada.
E às vezes né, a situação até é mais simples do que a gente imagina. Às vezes hoje com mídia social né, tá muito mais fácil da gente achar onde que está esse público, né? O que ele está curtindo, o que ele está compartilhando na rede social. Então, de repente, algumas pessoas-chave, você compartilhar, você chamar para o evento, né, convidar diretamente, só isso já vai fazer com que aquele público seja acessado. E uma coisa interessante de assessoria de comunicação, que é muito legal quando a gente, né, a sensação de ver a coisa acontecendo, a gente teve essa experiência agora com comunicação evolutiva, que a Ana Seno foi na mídia, é uma ideia assim, que a gente está ampliando a forma dos amparadores terem acesso às pessoas, entendeu? Então, ali naquele livro, naquele panfleto, naquele jornalzinho, ou naquela hora na rádio, você vai dar condições para os amparadores estarem expondo as pessoas, né, que eles estão querendo assistir aquela ideia, aquela informação, né? E às vezes a gente, como a Nerli falou, é um trabalho de formiguinha. A gente faz e poxa, não veio ninguém, né, que falou, não, eu vi na rádio, eu vi no... Mas aquela informação, ela está sendo divulgada e está entrando. A gente não tem como medir isso, esse nível da assistência, entendeu? Porque a pessoa foi exposta a uma mensagem, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Às vezes, daqui a alguns meses, ela vê um folheto, um evento, e daí vem. Você vai medir, você vai dizer que não adiantou nada? Adiantou, né? Só que é esse trabalho que é invisível e que a gente nem tem noção de como que isso funciona, né? Está muito além da nossa compreensão hoje no intrafísico, essa medição do Ibope da nossa mensagem. Essa medição não é, às vezes, pelo público que chega, mas ele também reforça a representatividade da instituição ou do grupo de pessoas. Então, ele está sempre dando alguma informação e sendo representado. Isso é bem interessante. Posso perguntar mais um aqui? Pode. Do Crescendo, aqui da página 13. De repente, eu só ia complementar dentro desse assunto exemplos que aconteceu lá na cidade, no voluntariado. Nós voluntariando à noite, aparecem 2 jovens que haviam escutado via rádio uma entrevista de regravação, e eles entenderam que o evento seria naquela noite. E eles, assim, muito entusiasmados com as ideias, isso me surpreendeu muito, nos surpreendeu, né? E outro fato foi um tema numa livraria onde nós também temos uma palestra gratuita. A professora viu o tema e levou todos os alunos. E aí também aconteceu o efeito contrário. Ninguém dali continuou. Por quê? Porque entrava multidimensionalidade. Então, não... Por isso precisa ter essa clareza aí. Ali, na Crescendologia, página 13... a primeira linha ali, o Crescendo Psicografia, Pangrafia. Depois, o último também, o Crescendo Divulgar para a Socin, Divulgar para o Cosmos. Queria que tu comentasse esses 2, por favor. O Crescendo Psicografia, Pangrafia. Aqui eu coloquei num Crescendo porque na espiritualidade as pessoas têm a forma de se comunicar com a multidimensionalidade, existe uma consciência extrafísica, e psicografar o que uma consciência extrafísica está falando, né? Uma consciência que já não tem mais o corpo físico, né? Então, um espírito lá, ele está escrevendo. Então, ele está recebendo o que o outro está escrevendo. Mas aqui na pangrafia, o trabalho é em conjunto, né? Tá a São muitos fenômenos ao mesmo tempo. Escrevendo e multidimensional, e aí é um trabalho junto. Você não vai só receber tudo e repassar o que o outro disse. Você está atuando, interagindo e acrescentando também. E aqui também a pessoa, quando você vai escrever, você sabe, nós nunca estamos sozinhos, né? As pessoas que estão ouvindo ou agora, ficarem, poxa, mas nunca estou sozinha.
se a gente considera a multidimensionalidade, né, estamos aqui todos nós, e tem outras consciências que não tem mais o corpo físico. Quando você está na tua casa escrevendo, você tem o teu vamos dizer assim, o teu grupo, né, ou te auxiliando. Quando não é bom, você sabe que não é bom, vai trabalhar as energias, mas você tem parcerias também, né? Mas é assim, eu trabalhar ombro a ombro, né? Essa ajuda mútua. E o outro é divulgar, é o último. Divulgar para a Socin e divulgar para o cosmos. Esse é um crescendo e tanto. É um crescendo, que a Helena acabou de dizer. Exatamente. Né? Você sabe que você está divulgando aqui intrafisicamente, mas tem... Vocês já viram algum filme? Então, eu lembro de um filme que tinha a pessoa sendo... numa consulta com um psicólogo, e as consciências extrafísicas ali estavam todos atrás, os 3 colegas dele, e aí ele ali naquela... Daí depois... quando ele ressomou na outra vida, ele disse: poxa, mas eu aguentei todas aquelas consultas com o psicólogo, eu nem precisava. Os colegas dele diziam: mas quem precisávamos éramos nós. Entendeu? Então, quem aproveitou mais as consultas foram o público extrafísico. E às vezes aí também a gente considera que nos nossos cursos da Conscienciologia, às vezes nós não temos aquele público intrafísico, não preencheu o número de cadeiras naquela sala, mas nós consideramos também o público extrafísico, né? Então a gente respeita isso e às vezes banca o curso. Vamos lá na página 12, no sinergismo. Página 12, sinergismo, tem 2 aqui, ó. Um deles como estabelecer e otimizar o sinergismo holopensene pessoal, holopensene midiático. É na 3ª linha. Tá. Esse aí você tem o teu holopensene pessoal. Por exemplo, vou dar o meu, né? Assim, você já tem prazer em divulgar, mas você tem a tua vida, você tem a tua rotina. E, por exemplo, agora sou estudante de jornalismo, tenho as minhas tarefas, tenho o meu trabalho e estou dentro do meu holopensene naquele dia. Mas eu observei uma informação, ou alguém me disse alguma coisa, que numa conversa, aqui num café, aqui no CAEC, alguém vem e conta: olha, estou estudando sobre isso e tal, olha, vamos receber aí pessoas vindas lá do exterior para falar sobre a Semana Paracientífica. E aí você pensa: puxa, que interessante, isso daí dá uma matéria, né? É interessante divulgar isso que vocês estão fazendo. Então, você acaba no teu dia a dia já pensando o que é interessante divulgar. Então, isso é intrínseco já, sabe? E o outro sinergismo é na última linha. Poderia esclarecer o sinergismo patrocínio imagem institucional? As instituições, elas trabalham essa, vamos dizer assim, para que elas sejam bem representadas e que a imagem dela seja reconhecida. E as empresas que têm essa noção, elas investem nisso, né? Então, elas trabalham, elas patrocinam, elas investem em marketing, em assessoria, para que o que ela está fazendo, o trabalho que ela está sendo desenvolvido, ele chegue ao conhecimento das pessoas. E isso às vezes as empresas, elas investem menos em comunicação e elas investem mais. Vamos pegar aqui uma universidade no curso, no livro, mas o investimento na comunicação ele é pouco. Então, elas falham porque elas estão trabalhando
mas o produto final ele é pouco reconhecido. E não só o produto, como a empresa, o objetivo da empresa. Então, e aqui eu estou falando de uma forma como se fosse um crescendo, né, dela patrocinar e dela manter aquela imagem reconhecida. Mas o sinergismo também ele precisa ter. A pessoa que vai fazer aquela divulgação precisa ter essa sinergia, porque a pessoa ela não vai. O ideal é que o profissional de comunicação ele não entre naquilo apenas pela sua sustentação, né? O que muitas vezes acontece, e ele está discordando daquela empresa. Então, quando ele está atuando de maneira sinérgica, e vamos dizer assim, ele compra aquele produto, ele vai poder fazer um trabalho melhor aqui nesse patrocínio e nessa imagem da empresa. Na Principiologia, na página 12 também, poderia ampliar o princípio da liberdade de informação? O princípio da liberdade de informação, hoje nós estamos bem mais avançados nisso, né? Ainda existem as restrições em muitos lugares do mundo, aí, em vários países. A imprensa não tem toda essa liberdade que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, mas é um princípio que é uma base para que a informação se propague, está aí na carreira do jornalista e em várias outras, aí na ciência, né? Você precisa ter uma liberdade para você informar os achados e o que é levar isso para o conhecimento do público. Você quer falar? Pode falar. Eu acho, voltando, eu acho que aquele sinergismo patrocínio, imagem institucional, não seria o patrocínio a matéria paga e o institucional a matéria gratuita? O sinergismo nesse sentido? Não, aí seria a mídia paga, a publicidade e assessoria, né? Porque a publicidade é a mídia paga e a assessoria é a mídia gratuita, né? Mas eu queria... vejo mais por aí. Tá. Né? Na tecnologia, na terceira linha, de baixo para cima, se fala nas técnicas de mídia jornalística, radiofônica, televisiva, da mídia online, das mídias sociais. Eu só queria referir que eu sou do tempo da mídia jornalista, radiofônica e televisiva. Quando eu trabalhava... Tecnologia? A técnicas... na terceira linha de baixo para cima. Ou quinta de cima para baixo. As técnicas de mídia jornalística. Não, né? Eu só vou fazer uma entrada, né, para dizer como é que era falar mais alto, a mídia jornalística no tempo que eu trabalhava. Né? No jornal era tudo datilografado, impresso, duplicado e depois colocado em envelope e enviado aos jornais. Tinha uma certa hora para enviar esse material. Na radiofônica existia já o telefone, então a gente conseguia se manifestar e enviar o material através do telefone. Na televisão, ainda era do tempo que a gente filmava, tinha que revelar o filme e mandar a fita com o texto. Nesse ponto. Então, eu queria que você ampliasse, já que você trabalha na mídia online agora e nas sociais. Hoje a pessoa tira uma como selfie. Como é hoje, se é mais fácil, porque a gente tinha que ter mais jogo de cintura, tinha que ter mais... A gente já tinha as pessoas determinadas para enviar o material, né? Tinha os setores, cada um, as pessoas, o nome das pessoas, tinha mais intimidade com o pessoal da redação da rádio e televisão. E como é que ficou, que eu não trabalhei, trabalhei muito pouco nessa área online e com mídia social, como é que é a atuação da imprensa, da assessoria de comunicação, atualmente nessas duas áreas aqui, a social
e a online, que é o computador. O que eu vejo hoje é que ficou mais fácil, né? As pessoas dizem, não vai ter mais jornal, não vai ter mais muita coisa impressa, o rádio vai acabar. Mas eu estou vendo de uma outra forma. Eu vejo que o rádio, ele se modernizou, ele foi para a mídia online, né? Então, ele está ali no dia a dia interagindo com aquela comunidade local, mas e hoje nem é local, né? Porque atravessa fronteiras aí, muitas atravessam fronteiras. E nós aqui de Foz do Iguaçu dávamos entrevistas para o Rio de Janeiro. E ele vai online. Então lá a gente só acabou ganhando com isso, porque ele coloca antes o que vai ser passado na entrevista à tarde. Hoje, por exemplo, vamos ter na Band a professora Evelyn Magueta. A menina pediu a foto da Evelyn, colocar o que ela vai, e agora 2h30 ela vai estar lá na Rádio Band, quem quiser assistir. Que legal. Gerou mais rapidez, né? Mas eu imagino o jornal a mesma coisa, ele coloca muito conteúdo, né? Ele coloca a sua página online e seu conteúdo. A TV também trabalha junto com isso. As pessoas pegam muita informação pelo celular e ele tem a sua equipe que também cuida disso, de colocar a informação online. Olha, daqui a pouco o pessoa tal vai estar falando sobre esse tema. Então, eles estão se modernizando e elas estão ainda, né, estão se mantendo. Mas aí vai do público que, vamos dizer assim, o público mais novo, ele vai menos para o rádio e para a TV, né? E os outros, nós aí, na nossa faixa etária, e nós que nos acostumamos com essas mídias de rádio e de TV, a gente também tem essa modernização. Mas eu gosto de dizer, eu observei aí nessa minha pesquisa, e a Helena falou agora, sim, sempre a pessoa vai observar qual é o público. Eu observo que tem público para todas as mídias. Tem a pessoa que ouve o rádio, tem o que gosta de ler o jornal, o que assiste a TV, o que gosta da revista. Então, precisa observar que público você quer atingir e tirar proveito desse público, não menosprezar. Ainda agora, temos público para todos. Se essa tecnologia, né, permitiu maior rapidez, agilidade e multiplicação de informações... nós é que estamos correndo atrás. A gente imagina a pessoa que recebe, o setorista ou o repórter que recebe todo esse material, como é que ele vai selecionar e escolher, deletar? Antigamente era colocar no lixo, né? Agora é deletar o material. Então, eu imagino, eu fico imaginando o responsável por esse setor, né? Não é que recebe todo esse material, ela tem que selecionar e aí publicar o quê? O que ele vai publicar? E eles trabalham com vários profissionais e outros profissionais nem trabalham todos ali na redação ou todos ali naquele veículo. Eles trabalham em casa, né? Então, um que vai cuidar de uma coluna manda o material sobre uma coluna, outro da outra, e na verdade eu acho que hoje o editor ele tem uma equipe e fica só cuidando da equipe, não só na redação, né? Online também. Porque no rádio antigamente era com caixinha que se colocava para tocar. Agora a gente vê que é uma pessoa só com um monte de aparelhagem controlando todas as informações. Mas eu acho que está mais fácil, né? Está mais fácil, mas é importante selecionar essas informações, né? Esse é o desafio do assessor, né? De imprensa. Ele saber entrar e saber valorizar o seu assessorado no meio de tanta informação assim, né? Eu vejo que em termos do debate que estava sendo feito aí de mídias, em termos de tecnologia e mídias, acho que a palavra-chave é convergência, né? Não são os mais fortes que sobrevivem, não é? Mas são aqueles que conseguem se adaptar melhor.
Essa é a realidade também nesse meio, né? Então, os meios que conseguem convergir, né? E é o exemplo, o rádio é um bom exemplo. Eu penso que o rádio hoje ele interage com as mídias sociais, por exemplo, interage com outros meios, e por isso que ele está se renovando, né? E aí é isso que acontece, é isso que faz com que mantenha o fluxo. Mas eu tenho nele uma outra pergunta, ali na efeitologia, página 13, terceira linha de baixo para cima, o efeito do contrapensene interferindo no levantamento de informações. Você tem casuística sobre isso? O efeito do contrapensene é o último. Interferindo no levantamento. O assessor mesmo já descartar aquela possibilidade, né? Então, o ideal é abrir o máximo de informações para você colher, e às vezes a gente pode ter essa postura de dizer, não, deixa isso para lá, isso não, né? Então, você mesmo já teve um contrapensene ou descartou aquela possibilidade, e é você que vai abortar, né? E também isso vale para o que a gente vai fazer, aquela frase, o limite somos nós que damos, né? Então, ficar atento a isso, e também a equipe que trabalha junto, a equipe que trabalha naquele tema, observar esses contrapensenes, né? A pessoa às vezes está divulgando e você não vai conseguir mídia, não vai. Então, assim, tua forma de pensar está ajudando ou está dificultando, sabe, também. Tem aqui, binomiologia, página 13, segunda linha. Poderia expandir o binômio comunicar localmente, pensenizar multidimensionalmente? Sim. Como que diz assim, os pés no chão e a cabeça no cosmos, né? É essa forma de você estar divulgando uma informação para aquele público, focada naquele público, focada nas pessoas, na dimensão intrafísica, mas você lembrar que existe a dimensionalidade. Quando você está dando uma entrevista, quando você está escrevendo, quando você está dando um curso, quando você está interagindo com um colega, com um amigo, você lembrar que tudo é multidimensional. E aí tem outra aqui na efeitologia, página 13, na última linha. Poderia comentar o efeito do comunicador saber muito, divulgar o necessário? Isso. O comunicador, ele fica sabendo de muitos assuntos. Ele está o dia todo dentro da profissão dele, ele tem muitas informações. Mas aí ele evita aquela verborragia, né? Não é tudo que eu sei que eu preciso passar ou que eu preciso falar. Então, para ele otimizar o tempo dele e para ele trabalhar com foco naquela informação. Então, ele só vai falar o necessário. E, às vezes, dentro daquele mesmo assunto que ele está informando, ele sabe o limite, que às vezes tem alguma coisa que ele sabe, mas ele não pode informar ainda, não está liberado, ou não cabe a ele. Então, ele precisa saber exatamente qual é o limite. Então, para aprofundar mais nos temas, nós temos a Semana da Comunicação. Semana de Comunicologia. Da Comunicologia. Você quer comentar mais alguma coisa? Isso. Para a gente fechar e convidar a turma? Helena, você não quer acrescentar mais a semana? Eu já acrescentei, posso falar? Você fala. Voltado para essa, né, para a comunicologia, para essa especialidade, né, que a Nerli abordou hoje no verbete. Hoje à noite a gente vai ter oficina de comunicação e performance, né, dentro da Semana de Comunicologia. Amanhã vamos ter a oficina de visagismo e imagem pessoal, né, para a gente saber o que a nossa imagem está comunicando e como melhorar isso, usar isso a nosso favor. Enfim, como, né, adequar a nossa imagem àquilo que a gente está comunicando ou quer comunicar.
E no fim de semana também a gente vai ter o curso Reciclagem das Posturas Artísticas, né, que é um tema que a gente está se dedicando lá na Comunicons, a estudar o temperamento artístico e todos os trafores e trafares e trafais do pessoal que tem afinidade com esse holopensene, né? E também amanhã a gente vai ter o verbete aqui da Aline, né, da Aline Niemeyer, Reciclagem das Posturas Artísticas, né, para quem estiver ainda em dúvida se vai ou não fazer o curso, pode dar uma olhadinha no verbete, que está bem bacana. Já vai ter uma amostra grátis ali, reduzida. Vai poder dar uma olhadinha no que a gente vai abordar um pouco lá no curso. Na sexta-feira vai ser o Amaury Pontieri, né, nosso voluntário da Comunicons, que vai falar sobre relação paracronológica, né, um assunto bem interessante para o pessoal que gosta de teorias, enfim, da relação do tempo e espaço. Ele tem uma pesquisa sobre o tempo. No sábado, eu vou apresentar o tema documentário conscienciológico, e no domingo o Alexandre Pereira vai apresentar o tema assistente virtual. Também tudo isso são nossas atividades aí da Semana da Comunicologia. E ainda mais a abordagem da conscienciologia sobre a comunicação não violenta do Amaury Pontieri também no domingo. Opa, muito bom. Então, vamos aprofundar na comunicologia. Como foi bem lembrado, né, é o trinômio, né? Comunicação, parapsiquismo e intelectualidade. Essas três coisas é a tridotação. Então, a gente não pode esquecer nenhum desses tripés. A gente tem que andar com os três. Não é mesmo? Então, ó, parabéns à verbetógrafa. Aguardamos os próximos. Tá certo? Vamos tentar acompanhar os colegas. Então, agradecemos aos tertulianos aqui presentes, aos tertulianos, aos paratertulianos e até a próxima, tá bom? Então, os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 14 perguntas online respondidas. Hoje teremos os seguintes recados. Sobre a Semana de Paradireitologia com Lícia Pinheiro, curso de campo Pangrafologia Verbetológica com Terezinha Mello e curso Conscienciograma Sem Drama com a Sofia. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para a 5ª semana da Paradireitologia e o 9º Fórum da Paradireitologia. Ocorrerá nos dias 7 a 13 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu. Então, eu chamo a atenção para a vasta programação dessa semana. Nós vamos ter, antes da semana, um curso, né, um pré-curso com a professora Cristina Aracaque e o professor Roberto Almeida, que se chama Teáticas da Autolibertação Evolutiva. Depois nós vamos ter um acoplamentário com a temática Liberdade Consciencial, e aí a abertura do Fórum da Paradireitologia, com a professora Malu Balona. Será uma conferência aberta ao público, com o tema Autolegislação Libertária. E a programação segue intensa, com várias mesas redondas, conferências. E aí nós vamos ter, chamo a atenção, no sábado, que serão apresentados trabalhos biográficos sobre mulheres que contribuíram para a consolidação de ações de dignidade e de liberdade em contextos históricos precários e carecidos de práticas de alteridade e humanização. Teremos também o campo, né, projetivo, autolibertário, com a professora Cristina Aracaque e o professor Marcelo Silva. Então, é uma programação intensa, sintam-se todos convidados. As inscrições podem ser feitas na Juriscons ou na recepção do CAEC, pelo telefone ou pelo site. Obrigada. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens está a convidar para o 2º curso de campo, chamado Pangrafologia Verbetológica, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, de 29 de setembro a 1º de outubro, para aquelas pessoas que estão longe, que já possam se organizar para vir participar desse curso. Objetivos do curso é possibilitar o extrapolacionismo parapsíquico sadio por meio da construção conjunta do holo pensene pangráfico e favorecer a escrita parapsíquica tarística em prol do completismo grupal do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Esse curso será ministrado pelos IPCONs do Cical, Dal e Hernani Brito.
E as inscrições e informações maiores, ligando para o CAEC pelo telefone 45 2102 1499. Ou então também a pessoa pode usar o nosso site, que é caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Conscius, comunicamos vocês que continuam abertas as inscrições para participarem da 10ª turma do curso Conscienciograma Sem Drama, na modalidade AD, que iniciou-se em 23 de julho de 2017. O curso tem duração de 6 meses, com término em 4 de fevereiro de 2018. Qual o objetivo do curso? É auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das 2.000 questões do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. As aulas serão ministradas aos domingos, via online, das 19 às 21 horas. As 2 primeiras aulas são abertas e gratuitas, e destinam-se à explanação da sistemática, das técnicas utilizadas e apresentação do conscienciograma. Salientamos, entretanto, que a primeira aula, que foi no dia 23 de julho, domingo passado, já está disponível no site da Conscius, e a segunda aula acontecerá nesse domingo, dia 30 de julho, das 19 às 21 horas, via online. Estará sendo disponível para serem assistidas gratuitamente. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através dos telefones, código de área 45, fones 2102 1460 ou pelo celular 99 994 1460. Ou mesmo pelo site www.conscius.org.br/loja. Aguardamos vocês e muito obrigada. O tema da tertúlia de amanhã é sobre reciclagem das posturas artísticas, pela especialidade da recinologia, com a verbetógrafa professora Aline Niemeyer. Então, agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e até amanhã.